Hey, hello, pessoal! Mais uma live aqui do Castor hoje com a Moêmia. E eu vou esperar ela entrar, esperar o pessoal entrar. Já tô aqui no meu cantinho da minha live com a minha lua maravilhosa. Eu amo esse quadro. Foi uma amiga minha que me deu, a Roberta. Que saudades que eu tenho. Olha, a Moêmia já entrou, eu já te chamo, amiga. Eu já tô te chamando, só um minutinho. Como a minha convidada já entrou e eu já vou chamar ela, antes de eu chamar ela, eu quero agradecer os meus apoiadores por essa live, né, por esse meu projeto do Cast Tour. Apoiadores de Santa Catarina, Poderosa Cast, com a minha amiga Jennifer, tá? Luau da Barra, esse almoço maravilhoso, dia de domingo, né, com essa variedade de saladas, aquele peixinho. Vou dizer novamente que saudades que eu estou, tá? Cofrinho também, almoço maravilhoso que fica ali no Comprão Atacadista, ali no Morretes, tá? Beijo para esse casal maravilhoso que sempre faz um trabalho gigante. E vamos para os meus apoiadores daqui de Mato Grosso. Marina Pôr do Sol, esse destino maravilhoso, tá, gente? Venham passar as férias aqui, entre em contato, entra ali no Instagram, Marina Pôr do Sol MT, é isso daí. Amazon Empreendimentos, quer empreender aqui em Mato Grosso, quer ter uma casa aqui e tudo, quer ter um lote aqui, entra em contato com a Amazon Empreendimentos. Boticário de Colíder, eu postei um Reels, subi um Reels agorinha, tá? Da nova promoção, da nova ação desse mês, da maquiagem e tudo mais. Corre lá no meu feed e dá uma olhadinha lá, que tá muito bacana. A loja Alô Paraná, da minha amiga Adriana, enxovais e roupas maravilhosas, tá, gente? E lembrando que sábado, dia 31, às 5 horas da tarde aqui no Mato Grosso e às 18 horas aí, tem uma live, tá? Com 60% de desconto nos modelitos maravilhosos dela, tá? E também, e agora, a nossa nova apoiadora, gente, é sério, eu vou falar o nome, eu sempre embanando. Mahonic, essa marca é gigante, hoje eu tive lá na loja e foi maravilhosa. Eu já vou chamar a Moêmia e eu vou avisar, gente, que eu ainda não estou muito bem da minha garganta. Eu tô aqui, ó, na minha água. Eu já vou até tomar um pouquinho de água antes de chamar ela. Limpar um pouco a garganta, porque eu tô com uma tosse. Vocês nem me falam. Moêmia, vamos chamar ela, que eu tô até ansiosa para trocar ideias com ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minha tosse não tá legal. Ah, maravilhosa. Ui, ela. Eu tô com uma Aí é tosse, meu amiga. cachorro, ó. Como é que você tá? Eu fiquei sabendo que Itapema tá uma ventania, um frio, me conte. É uma ventania. Então eu pensei, meu Deus, se cai esse podcast, ela vai pensar que eu desliguei, que eu não queria fazer. Para quem está assistindo, que Itapema está ventando muito, tá chovendo aí, Tá, mãe? tá chovendo um E o pouquinho. Tá chovendo frio, um como é que pouquinho. tá? Eu Eu estou, digo no calor. eu estou encalorada, Ah, mas o pessoal daqui já tá com frio. mas, primeiramente, eu quero te agradecer por ter aceitado. Eu sei que não foi fácil para você, né? Você precisou de um tempinho para refletir, para pensar um pouquinho. Mas você vai ver que vai ser bem bacana e vai ser bem gostosinho. Tá bom. Espero que sim, né, Tá, aquelas. Eu que agradeço, né, o convite, porque quando eu te conheci, assim, a gente logo se conectou, né? muito. Hum, Verdade. E aí eu vi, até te mandei uma mensagem no privado uma vez, não sei se tu vai lembrar que eu falei, Vânia, tô admirando muito o teu trabalho, porque eu lembro. senti assim que tu foi se empoderando, evoluindo, né? Tipo assim, eu acho que tu se tornou uma pessoa maravilhosa, melhor, a gente sempre vai melhorando, né? E Gratidão. fiquei admirando, sabe? Fiquei admirando, assistindo. Eu falei, nossa, como ela tá mais solta e tá lá botando a cara. Achei muito legal. Te agradeço muito. Mas vamos começar. Moema,
Quem que é essa mulher maravilhosa? Escreve um pouquinho aí pra gente, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Bom, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Porque o olhar que a gente tem de dentro para fora é diferente do olhar das pessoas de fora, né? E às vezes, bom, vou falar o que eu penso de mim assim. Eu penso que eu sou bastante corajosa, mas essa coragem vem do meu medo das coisas serem sempre iguais, sabe? Então essa coragem vem mais assim, nossa, isso não pode ficar assim. E isso é uma coisa que faz parte de mim, assim, colocar querer fazer as coisas, sabe, para não ficar meio que um conforto. É uma palavra meio feia que eu vou usar, mas uma vez eu ouvi uma pessoa que eu fiz um curso, mas faz muitos anos já com ela disse assim, que quando a gente tá numa merda quentinha, tipo num cocô assim quentinho, tipo num edredom quentinho, o sinal não tá bom. Quando tá muito confortável, tu começa a se sentir desconfortável e aí tu se obriga a mudar, mas pra gente melhorar, né? Então, eu sou uma mulher que eu acho que eu tenho essa coragem, e é isso que eu queria deixar assim para os meus filhos, sabe? Eu tenho dois filhos, a Marcela de 25 anos e o Francisco de 16 anos, e eu sempre penso assim, o que que eu vou deixar para eles? E eu queria deixar isso, sabe? O entusiasmo, porque eu sou muito Bom, entusiasmada. Eu acho que eu sou essa pessoa entusiasmada na vida. maravilhoso isso. Acho que as pessoas têm que ser e têm que continuar sendo. Se você não tiver um entusiasmo na sua vida, um sonho, uma meta, né? O que vai ser Sim. de você? Entendeu? Não te ouvi agora. Eu acho que as pessoas têm que ser, sim, entusiasmadas. Sim, temos que deixar isso. A gente não pode deixar de ser. A gente tem Sim. que confiar na gente. E realmente, entusiasmo eu acho que é uma prioridade nossa que a gente sempre tem que ter. E eu Sim, admiro isso em você, é isso entendeu? aí. Isso é o que eu quero passar, assim, agora eu tô fazendo uma grande mudança de novo, né? Uhum. Mas eu acho que eu sou isso também, uma metamorfose, porque eu nunca me conformo de ser uma coisa só na vida, sabe? Às vezes a pessoa que eu acompanho, assim, não tô comparando, nem julgando nada, mas eu observo. Então eu vejo assim, a pessoa vai e estuda para ser, sei lá, dentista. A pessoa vai e trabalha num banco. A pessoa vai e escolhe alguma coisa para ela ser na vida. E eu sinto dentro de mim assim que eu quero ser várias coisas, que eu não quero ser uma coisa só. Nota-se, né? Pera, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo ao mesmo tempo, é isso? E você consegue, Não, né? sim, é que eu escolho aquilo e daí eu fico naquilo e quando eu sinto que ali não tá mais, que tá desconfortável, que eu tenho que buscar algo, uma outra coisa, E mostra, aí eu vou. deixa eu voltar. Tem um bem importante. Vamos. Quando eu conheci, há- vamos, acho que tem uns 6 anos, né? Tem mais ou menos isso, né? Acho que, É que agora falhou o som pra mim. eu acho que já tem uns 6 anos que eu te conheço, mais ou menos, certo? Isso, Sim, sim. isso. E quando eu te conheci, a gente te chamou para fazer um projeto no parque aquático que você era sereia. Eu tava sendo sereia aquela época. Eu vou te pedir desculpa, eu Sim, tô bebendo bastante água, porque eu ainda sem estou me problema. recuperando Um de uma brinde. gripe. Não, eu tô na água, eu tô isso aqui, porque Sim. olha, segunda-feira eu tinha uma live, eu cancelei a live, que eu não ia conseguir Ah, foi fazer, por isso que tu cancelou, porque tu tava. Entendi. eu não conseguia nem falar mesmo, tá? Péssima, péssima, péssima. Mas graças a Deus eu tô bem melhor. Vamos voltar. Eu te conheci Vamos como lá. sereia. Me conta essa fase. De onde surgiu? Eu vou ser uma sereia, eu vou encantar as Gente do pessoas. céu. Me conta, Essa história da sereia vai ser uma live inteira só pra isso. ele vai ser Vou gostoso, tentar porque, gente, fazer rápido. Vou tentar falar um resumo.
Então, eu fui morar em São Paulo em 2017. E antes de eu Uhum. ir para São Paulo, eu estava aqui em Itapema em 2016. E aí eu tinha um grupo na praia que era Vencer Sereia. Só que era um grupo para treinar. Era uma brincadeira, assim, Vencer Sereia, vamos treinar juntas, sabe? Tipo isso. E eu não sabia tudo que envolvia o arquétipo da sereia e até na vida real mesmo, né, materializada. Para mim, sereia era algo distante, mas sempre gostei daquela figura, né? E Uhum. quando eu fui para São Paulo, eu disse, como que eu vou fazer meus treinos agora? Porque eu adoro criar marcas, Sim. né? Já tive algumas criações. E aí o Vencer Sereia virou o Sereias Club, virou algo assim. Aí eu cheguei em São Paulo e pensei, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a pesquisar sobre sereias e eu descobri que as sereias, desde já 1910 ali, já existiam mulheres que se vestiam de Olha, sereias, usavam a cauda, nadavam. Tem até um documentário na Netflix maravilhoso sobre olha, sereias. Inclusive, eu cheguei a sonhar com um aquário, cheguei até a fazer uma vaquinha para tentar. Eu queria muito, acho que tem tudo a ver com Itapema, sabe? Mas enfim, vamos pular essa parte. E aí na época, o meu atual marido, ele era artista plástico. E eu fiz ele fazer uma cauda para mim. Aí ele fez uma cauda, aquela minha cauda que você já deve ter visto foto, aquela minha cauda de paetê brilhante foi feita no meu corpo. E ele que esculpiu isso, eu vi. Ela é isso. linda. E aí, como eu sou atriz, já trabalhei, já fiz a oficina da Globo, já fui para o Rio para estudar, então eu comecei a voltar para aquela história do teatro, dessas coisas, contadora de histórias e tal. Bom, e aí lá em São Paulo eu ia para a praça, fazia evento para as crianças, e Uhum. eu treinava lá no clube, nadava, fazia minhas coisas. Ele chegou até a fazer uma concha para mim, esculpiu também. Eu tinha uma concha gigante, não a do parque, eu tinha uma minha. Sim. Enfim. E aí começou essa história de sereia. Daí o relacionamento acabou. Eu voltei para ali para Gaspar, fiquei uns meses com os meus pais e eu voltei para Itapema em Uhum. 2000 em 2018. E aí eu continuo com a sereia, fazendo fazendo as minhas aparições, mas eu não tinha muito, assim, não sabia muito bem como usar aquilo. Hoje em dia eu já amadureci mais e tal, né? E aí, depois de um tempo, eu passei a nadar profissionalmente como sereia, porque eu sempre nadei. Eu comecei a nadar com 3 anos de idade. Olha E aí, só. e aí eu tava nos barcos pirata, daí eu fazia nado com as Uhum. crianças. Eu fiz uma turma de nado de sereias ali naquela academia que tem em Porto Belo, ali do lado do parque mesmo, a Porto Fitness, acho que é. Já Aí fica no parque mesmo. eu fiz uma turma, isso, fiz Ah, ali umas propagandas para fazer turma. E aí é que a gente se conheceu. Aí cheguei no parque. Já mandei mensagem para o parque 2 anos seguidos. Não me querem mais como sereia, então fica aqui, gente. Me chamem, vai ser legal. como assim? Pode deixar que eu vou falar com a Jéssica. Então, nessa temporada, ela vai Muito te chamar. obrigada. Muito obrigada. Que daí eu vou botar meu mega hair novamente. Aí vai ser a sereia já na meia idade, né? Ai, que bom. Gente, nunca na vida. E como que é? Conta pra gente, como que é? Porque você consegue ficar bastante tempo dentro da piscina, né? Como Como que você é? consegue, como que você consegue ficar ali dentro da piscina? Porque você fica, porque você Então, fica bastante, né? é, a, fugiu a palavra agora. Essa história de ficar bastante tempo embaixo d'água é só quando a gente vai fazer algum evento em aquário, alguma coisa assim, Hum, né? A apneia, lembrei, a apneia. Então, no meu caso, era momentos curtos que eu ficava embaixo d'água, tipo, no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio, pouca coisa. Mas tem sereias que chegam a ficar 3, 4, 5 minutos, nossa, é muito, gente. mais, É muito, até mais. muito É, treino. bastante. Mas é treinamento. Tudo que a gente treinar, vamos dizer uma coisa que tu nunca imaginou na tua vida fazer.
Se tu ficar muitas horas praticando, todo mundo tem capacidade. Eu te dou um exemplo. Podcast, entrevista. Eu nunca imaginei ser uma entrevistadora. Nunca imaginei fazer podcast. Menina, tu é uma excelente entrevistadora, porque a entrevistadora ele tem que saber ouvir, né? E aguentar quem fala. Mas eu nunca imaginei fazer. Até a gente começou com o Papo Batom, né? E há 2 anos atrás, por um convite, eu fui ser entrevistada, na verdade, na Folha do Estado de Santa Catarina. E quando eu estava participando do podcast lá, por causa da agência que eu estava trabalhando e tudo, então a gente foi lá explicar como que era a agência e tudo. E aí, quem estava me entrevistando, que era o Elias, na época, virou para mim e falou assim: Ô, vô, ele já pensou em ter um podcast? Eu falei: tá doido? Eu sou um agente incrível, eu vendo passeio. E ele, cara, eu acho que isso ficou mais em mim. Eu falei: por que não? E aí foi muito engraçado que quando ele falou assim: se você tivesse um podcast, qual que é o nome que você colocaria? Eu, tá bom, na hora. Gente, eu vou pedir desculpa mais uma vez, mas realmente eu ainda não tô 100%, mas nós vamos seguir. Vamos aqui, ó. Ó, preparada. Live é bom, né? Que é tudo ao vivo mesmo. Tá bom. E aí eu fiz alguns programas na época e depois eu desisti. Eu falei: não quero mais, muita dificuldade e tudo. E depois eu vim com tudo com o Cast Tour. E aonde eu fui me apaixonando, fui me apegando, troquei de estúdio. E agora, com esse novo projeto aqui na Marina Porçoc, no Mato Grosso, eu não consegui estúdio aqui. E eu tô com as lives. A gente não pode desistir. A gente tem que continuar. É isso aí. Eu acho que é isso. E eu sinto que a gente se ajuda também, né? Porque eu tô falando de mim, falando algumas coisas, aí alguma pessoa vai vir aqui, vai olhar, e é isso aí, a gente tem que se colocar. E não importa, a gente tem que estar sempre em movimento, sabe? Tem até uma curiosidade, eu sei que você tá no Mato Grosso, né? Mas eu morei 4 anos em Coxim, ali do lado de Campo Grande. É, não, eu tô no Mato Grosso, né? E Acho que Cogi fica no Mato Grosso. Mas, então, eu sei que você está no Mato Grosso, mas eu morei no Mato Grosso do Sul. Acho que eu falo a mesma coisa, só mudo a palavra ali sul. Não, muda sim. É longe, né? E até eu quero te mostrar esse livro aqui, ó, Pantanal. É o meu Canal, que legal. pai, ele é escritor. E os livros dele são todos inspirados nas pescarias aí do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Foi seu pai que escreveu? Meu pai tem 5 livros publicados. Como que eu consegui esse livro? Por favor. Que a gente... Eu vou te mostrar ele aqui mais uma vezinha. O nome dele é Dario Beduski. Ele tem um Instagram também, depois eu vou até te passar, que é escritor Dario Beduski. E ele tem os livros, ele fez lançamento ali no Mato Grosso. Ele já vendeu quase 10 mil livros já. Gente, vamos chamar ele para contar. A gente aqui mexe com a pescaria esportiva e tudo. A Marina Porto só. Ele ama, ele fica assistindo aqui no YouTube tudo que é coisa de pesca. Daí eu falei pra ele que eu ia falar contigo. Ah, ela tá no Mato Grosso? Daí eu falei que era negócio de pesca. Meu Deus, ele ficou todo feliz. Ah, Se quiser vamos, falar com ele, ele vai adorar. quero muito que ele me conte história de como que. Meu, assim, amiga, eu vendo destino. Pesca, não entendo nada. Eu vendo destino. Dá para até colocar os livros, fazer alguma coisa assim, seria muito legal. Por favor. E assim, ó, onde eu estou é realmente pescaria. A Tem gente tudo a tem ver. tudo a ver. A gente tem um galpão aqui, o pessoal já deixa os barcos, a lança. Final de semana, o pessoal, todo Eu mundo vem. vi, eu vi que tem uns lugares ali para comer, pescar e já preparar o peixe, muito legal. E aqui é lindo e a gente está investindo bastante. Tem 4 meses só que eu cheguei aqui na pesca esportiva e tudo, e é muito bacana. Esse A final de gente semana mesmo a gente recebeu um nem tomou aquele café para se despedir, né, amiga? consegui. Não deu tempo. Foi muito corrida a minha vinda, assim, foi Não, mas tipo, tá tudo certo. organizando e eu já vi, mas enfim. Eu já passo o contato do teu pai, que eu já quero saber mais, entender mais. Não é? Já vou falar para ele. Pode deixar. Tá, vamos lá. A sereia, você
como uma pausa na tua vida, né? Você É que pausou. na época da sereia eu tava não sei se você notava, né? Eu também não falo muito sobre isso, mas eu tô nem aí, eu quero fazer uma sessão terapia hoje. Aquelas. Não, ó, eu Eu vou tava. ficar à vontade para me responder, tá? Até porque, deixa bem claro, o cash tour não é o turismo, é um tour de você, no que você faz, na sua vida, e fica à vontade. Se você achar assim, não, olha, eu não quero falar e tudo, tá tudo bem, tá? Mas se você sentir a vontade de falar, por favor. Sim. Então, naquela época, não sei se tu chegou a notar, assim, mas eu não tava num relacionamento muito bom, assim, era conturbado, Uhum. né? Detalhes, vamos nos poupar. Sim, E aí, eu saí, eu como professora de dança que sou, né, eu dou aula de dança desde os meus 16 anos, então são quase 30 anos dando aula de dança. E aí eu consegui um trabalho em Gaspar. E aí eu saí daqui para recomeçar a minha vida, para sair daquela bagunça, porque eu não sim. conseguia crescer, sabe? Eu ia até um ponto, mas eu não melhorava assim. Eu tava na verdade adoecendo. E aí isso foi o tempo todo, mas eu sempre tentava assim ver o lado bom, mas chegou uma hora que realmente não deu mais. E aí eu fui para Gaspar, voltei da aula de dança para os meus pequenininhos na escola, comecei a retomar a minha vida. E aí lá eu tentei reabrir o meu estúdio de dança, porque eu tive um estúdio, foi uma marca também que eu criei, que é Mulheres Açucaradas, Ah, eu que lembro. o nosso slogan era Mexe que o açúcar tá no fundo. E aí, assim, na minha ilusão, porque a gente sempre acredita, né? Mas eu tava muito perdida, assim. Eu queria melhorar, mas eu não tava pronta, só que eu tenho pressa de ficar boa. No fim, foram uns 3 anos, assim, para me recuperar dessa balaiada toda. Mas eu abri um estúdio, fiz um empréstimo no banco e me ferrei, sabe? Eu tô com essa dívida hoje, não tem problema nenhum em falar. Mas assim, foi um momento que eu quis atropelar as coisas. Então, eu não, eu não vejo isso como uma coisa ruim, claro que eu estou resolvendo, só que assim, eu acho legal de falar, porque são coisas aprendizados. E que daí você tem que reorganizar a vida para dar uma direção de novo, assim, sabe? E arrumar. E aí eu fui para Blumenau trabalhar num shopping, para tu ter uma ideia, comecei a trabalhar de vendedora. Eu falei, não, agora chega, eu não vou ser mais professora, eu não vou ser mais nada, eu vou sumir. Aí eu resolvi trabalhar no shopping, bem escondida lá, de domingo a domingo. Eu lembro que eu trabalhava do meio-dia às 8. E eu trabalhei 6 meses, acho que nessa loja, ou 4. E Só a ganha loja só. a loja não entregava as coisas que eu vendia, sabe? Começou a dar um problema na loja. Gente, eu nem vou falar o nome da loja, porque eles já estão com o processo, já tá bom para eles. Mas assim, daí eu passei por isso, sabe? Daí eu tentei assim juntar minha família de novo. Eu queria alugar um apartamento, morar. Eu já tive casa, daí eu vendi minha. A minha vida é uma história longa, mas vamos direto para lá. E aí comecei a ficar mal, porque assim, eu queria resolver tudo, aí tava tudo assim nas minhas costas, e no fim eu tava dando tudo que eu tinha, mas eu não tinha mais força para reconstruir, sabe? Porque eu não dava. E aí a minha mãe falou: "Mô, volta para Itapema". Isso era maio ali do ano passado, Sim. antes um pouquinho de maio. Aí eu comecei a chorar, e aí meu filho ficou com o pai dele, a minha filha tem a casa dela, Uhum. e eu vim pra cá. E eu vim Fica. pra cá destruída, assim, sabe? Destruída. Você chegou, que eu te encontrei, eu falei, não acredito, você voltou. Foi, mas eu tava muito mal essa época, assim, apesar de que talvez não transpareceu, ou talvez você sentiu, mas não falou, né? Para quem já sabia da tua alegria e tudo, eu vi que você não estava. E eu fiquei bastante tempo assim. E na verdade, eu fiquei assim desde esse fim, assim, foi uma destruição, assim, uma desconstrução para me encontrar num outro lugar, né? De tudo que eu já passei desde da minha vida inteira, para saber assim quem eu sou agora, sem
nada, sem os meus. Não é que eu tô sem, mas assim, é uma metáfora, né? Eu agora, meus filhos não estão comigo, eu agora eu não tenho a minha casa, eu agora eu não tenho trabalho, eu agora eu não sou mais a sereia, eu agora eu tinha raspado minha cabeça, várias coisas bem loucas. Agora ele já voltou, né? Então, assim, eu quis tirar tudo, limpar e dizer assim, quem eu sou sem não ser nada. E aí agora tá vindo uma nova pessoa, mas claro, a minha essência ela não vai mudar, né? Não A muda. essência, a minha alegria. Então, vou te falar que faz. Eu, assim, tive alguns altos e baixos, mas agora que realmente passou toda aquela. O mais difícil, agora eu tô muito bem. Então, eu até postei ali no meu Instagram, porque agora nossa vida tem essa coisa, né, do virtual, né? Todo mundo acaba estando ali. Eu até postei uma foto de quando eu cheguei aqui e como eu tô hoje, né, que eu tô pedalando, dando aula de bike. E a minha aula de bike, ela é com dança, uma aula bem diferente. E aí eu tô assim, observando a vida, sabe? Observando a vida. Quem eu Que bom. sou hoje. Sempre É muito bom. entende que você teve que adormecer para acordar. É, Você adormeceu, você acordou. E nasceu essa fênix maravilhosa. eu acho que esse adormecer foi não foi tipo adormecer, foi assim, foi um. Ali eu tinha acordado, só que eu nem saí assim de tanta coisa que estava vindo, sabe? Tava vendo. Então eu não, eu tinha que ficar tipo na concha mesmo, dentro da conchinha, né? Hoje eu fui pra praia, sabe, com meu cachorro hoje de manhã, e eu respirava aquele sol, assim, que hoje de manhã o tempo tava lindo. Aliás, o tempo sempre é lindo, chova ou não, eu gosto sempre do tempo, eu acho o tempo maravilhoso. Mas assim, agora, cada momento que eu tô, ou quando eu tô dando aula, ou quando eu tô caminhando na praia, eu sinto assim o meu dedinho do pé, eu sinto a energia passar no meu corpo, eu sinto a Ai, minha respiração, procurar sentir a vida, sabe? A gente não faz isso normalmente, a gente vive tudo atropelado. E agora eu tenho feito isso, assim, vivido cada dia como se fosse só é hoje. Hoje eu tô aqui contigo, amanhã eu tenho, amanhã não interessa, interessa o agora, sabe? Tentando fazer isso. E eu criei, né? Tu sabe, né? Ó, o Suco Mágico é a minha mais nova marca. Mais nova não, é velha já. Desde, desde, aí, olha que lindo. Desde 2020, né? Eu criei o suco lá em Bombinhas, mas comecei a vender em 2022. Eu tenho um delivery de suco. meu Deus, gente, olha só, me conta mais sobre esse empreendimento. Mas Então, antes de você me contar desse vamos voltar um pouquinho vamos lá. aqui, que, que foi aquela ação de Páscoa que você fez em Itapema. Já me conta, que eu amei. Que foi? Como é que foi? Que agora eu não ouvi. Como é que foi essa ação de Páscoa que você fez em Itapema? Já me conta. Vou te contar. Então, Adoro. eu tinha tava assim pensando se eu voltava para minha carreira, assim, não tem carreira, mas assim, se eu voltava para a parte de professora de educação física, treinadora, e aí eu ainda não estava afim disso, sabe? Eu achava que eu não ia mais fazer treinos e eu achava que eu ia fazer isso só para mim, não para dar aula de novo. E aí, Uhum. daí eu pensava, vou trabalhar com alguma coisa, o que que eu vou fazer? Eu já fazia o suco, né? E aí Aham. surgiu um trabalho para mim num sushi. Eu fui atendente e fazia também, que eu faço tráfego pago, faço algumas coisas de marketing também. E aí eu fui trabalhar no sushi, e o sushi teve uns probleminhas, que também, como é de ordem deles, não vou falar aqui, mas eu fiquei uma semana só. E aí eu tinha todo um plano, sabe? Aí daquele trabalho que eu recebi um dinheiro, daí eu pensei, gente, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei para minha mãe, vamos vender bolo. Vamos vender bolo, vai vir a Páscoa.
vamos vender bolo e amendoim na rua, porque se eu vender tanto vai ser uns 300 pila por dia. Vai dar mais dinheiro que se eu trabalhasse em qualquer lugar. E aí a gente começou a fazer e eu botei um desafio, porque assim, ó, se eu começasse a vender o bolo, aí eu fico assim, ah, será que eu vou hoje? Quando chove, dá aquela preguiça, né? Aí eu pensei, eu vou botar um desafio público, porque daí, quando eu faço se eu fizer uma promessa para ti, eu não consigo não cumprir, sabe? Eu morro do coração. Claro. E aí eu pensei, vou fazer um desafio público, porque daí eu não tenho coragem, eu vou ter que falar o que que aconteceu. E aí eu peguei, botei no TikTok, botei aqui no Instagram e Foi fiz, e realmente, tá? Vender na rua dá muito resultado, é muito legal. Daí aconteceu duas coisas muito loucas, assim. Um dia eu entrei numa imobiliária e o rapaz da imobiliária comprou todos os meus bolos. E aí eu fiquei bem feliz. Ele comprou tudo de uma vez, eu fui para casa, eu tinha ficado só uma hora na rua. Aí eu olha, disse, ai Deus, obrigada. pra Sim. E teve um outro dia que a fiscalização me pegou, que eu tava de coelha toda bobalhada, né? Aí eles falaram que eu não tinha alvará, né? é, Aí fui o quê, né? Aí fui pra casa, daí acabei de fazer o desafio, depois eu desisti porque eu não queria ficar assim vendendo. Só que eu acho certo por um lado, e por outro eu acho assim, poxa, né? Vender o bolinho da mãe, uma coisa tão que tem tanta gente aí fazendo um monte de meleca, né? E eu tava ali para ganhar aquele meu dinheiro diário, mas que seria muito. A minha mãe tava tão por feliz. isso eles da fiscalização, eles, né? Apesar que eles estão É, mais ativos agora, porque antes eles não eram tão ativos, agora eles estão muito mais ativos agora. Mas mas eu gostei de uma coisa. Eles foram super queridos comigo, falaram, ó, não vamos te autuar, só vai para casa, não venda mais, faz o teu alvará papapã, deu assim, beleza. Só que agora eu tô contente que tem o Ramos, que tá fiscalizando a prefeitura, que eles também têm um monte de coisa errada. gente, Então faz favor. acompanhando ele, o André, até fiz uma live com o André, que o André falou sobre o asfalto e tudo, a minha live com ele foi maravilhosa. E assim, esses dois, esses dois foram certinhos, sabe? Assim, eles estão fazendo realmente uma grande evolução em Itapema, e eu tô adorando. Eles estão fazendo. Sim, é isso aí. Alguém sempre faz, alguém sempre tem um papel, né? Tipo, Sim, eu tem coisas que eu não. Às vezes eu vejo alguma coisa, eu faço o possível pra, né? Mas tem coisas que, tipo, eu não conseguiria fazer isso, vamos dizer, que o Ramos faz, sabe? Mas cada um tem um papel, né? a minha amiga, ele, desde quando ele se candidatou a ser vereador, porque você estava em Itapema e você viu que a política foi muito, assim, nossa, foi muito, eu não tenho nem a palavra, foi Eu feito não participei assim ativamente, né? Mas agora, esse ano, eu acabei de. Já passei o meu. Como é que fala? título. Agora eu voto aqui. Ah, Agora, a assim, partir de agora, antes, né? e eu sou mesária, entendeu? Eu sou chamada, e com certeza eu agora estou transferindo o título para cá, entendeu? Sim. Com certeza eles me chamam, porque para onde eu transfiro o título, eles me chamam. E eu trabalhei, olha só, eu sempre trabalhava ali no Morretes. Aí esse ano eu fui transferida para o Educar. Eu falei, quando eu recebi que eu tinha sido transferida para o Educar, eu falei, aí tem coisa. Por que eles estão me tirando do Morretes e me colocando no Educar? Fiquei bem brava, porque eu Meu Deus. Eu já fui candidata a vereadora em 2008. Meu Deus. Vânia do céu, se tu for cavucar, dá um livro. Porque eu já fui hostess, candidata a vereadora, palhaça de hospital, sereia, chapeira de hambúrguer, cozinheira. Meu Deus, olha, é uma infinidade de coisas. é isso daí, você tem experiência de vida para contar. Quantas pessoas que você tem, quantas pessoas queriam ter a sua história, porque você
ó, analisando, você caiu e levantou várias vezes e continuou levantando. É, só não pode desistir, né? Exato, eu ia te falar isso agora. Então a gente não pode desistir. Entendeu? Sonhos é para isso. Eu não quero realizar. Não, Sim. aqui, vamos colocar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E agora, Pode falar. tu não volta mais para Itapema, agora vai ficar no Mato Grosso? Fizeram essa pergunta para mim esses dias. Olha, eu só tenho gratidão pela família que me recebeu aqui, pela confiança que eles estão tendo comigo, entendeu? O destino aqui é mágico. A Marina Pôr do Sol, eu falo assim que foi um presente que Deus me deu, sabe? Porque o que acontece? É um destino que a gente está abrindo em Colíder, ela está nascendo na cidade, entende? E sabe quando você levanta, igual a minha casa, é em cima, fica lá para baixo, né? Vocês já viram nos vídeos que eu mostro. Então, assim, ó, quando eu acordo de manhã, eu tô virei amiga das angolas. Tem umas angolas aqui que eles deixaram aqui, Ah, elas são lindas. Então, assim, quando eu acordo de manhã que eu olho, eu tenho aquele olhar e falo assim, tá, isso aqui vai ser muito grande. E eu fiz um propósito quando eu saí de Itapema, de colocar ela como o ponto turístico de Colíder. E eu vou fazer isso. Onde a gente muito legal. famílias, aonde que a família vem para cá, ela passa o dia no quiosque, ela faz um passeio de caiaque, de stand-up, ela vai fazer a nossa pesca guiada, entendeu? Temos o passeio da lancha, onde que ela saia daqui no final do dia, ou para quem passa o final de semana, que a gente tem alguns quartos acampamentos ainda, ela passa em gratidão. Que momento maravilhoso. Então, assim, hoje, mãe, eu vou te falar assim, a gente nunca pode falar que eu não vou voltar. Mas Sim. no momento agora, entende? Eu tô muito feliz, sabe? Aqui eu acordo todo dia muito feliz. Está sendo uma adaptação, porque hoje eu moro praticamente assim, a 27 km da cidade. Eu não tenho mercado perto de mim, eu não tenho. Mas, sabe assim, de coração mesmo, eu tenho uma família toda que eles são muito unidos, que me recebeu tão braços abertos, sabe? Recebeu eu, meu esposo, as meninas, Sabrina e Isabela, era Sim. menina que todo o transtorno que eu acho que eu ia ter, que todo mundo ficou muito preocupado, Vânia, você vai morar, como é que você vai viver? Todo mundo ficou muito preocupado isso, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou urbana, tirou, sabe? Porque assim, eu olho para eles, eu tô só até suspeita, né? Porque só tem 4 meses que a gente está convivendo e tudo, mas sabe quando você olha para uma família bonita, uma família assim, poxa, que lindo, que um trabalhando com o outro, um ajudando o outro. Eles são, Sim. sabe, assim, o senhor Celso, é, ele é um paizão, assim, olha assim, ele é um exemplo, sabe, a dona Rosângela, os meninos, e é muito bacana, porque você é bem recebida. Então, assim, você trabalha com muita alegria. E é isso que eu estou fazendo aqui da Marina. Eu acredito que a gente sempre está aonde a gente deve estar. Por algum motivo a gente vai. Falei, Porque o meu plano até era vir para Itapema em outro momento, sabe? E aí eu vim bem antes de volta para cá. Então acho que é isso aí. então, e assim, aqui na Marina eu vejo assim, o meu projeto é Rio e Mar, né? Onde que eu quero vir vocês para cá, conhecer. Assim que a gente estiver pronto para receber os turistas, muito, porque as temporadas são trocadas. Agora aí a gente está no inverno e aqui a gente está na temporada. Então dá muito para fazer um trabalho muito bacana, muito legal. Colíder é uma cidade muito bonita. Não sei se você chegou a conhecer por aqui, se você Eu vi veio até alguns aqui. vídeos teus ali, o que eu admiro muito nessa região, além do rio, né? Aquele pôr do sol o sol se põe no rio ou ele nasce no rio? Ele se Ele, acho que põe, né? foi isso, põe no Rio. Isso. E é o céu do Mato Grosso, ele é tipo assim, é um estrelado diferente, sabe? É um Ah, estrelado diferente. Maravilhoso. Ó, tem gente falando que vai aparecer aí, ó. ela veio, porque, gente, e aqui Me você leva sabe que que eu é vou uma. junto. Eu vou ser daí aquela sereia do rio, sabe, né? A Yara.
Você ia amar e eu ia amar ter você aqui para fazer uma apresentação para esse pessoal com a história da sereia. Pode me Imagina, chamar que eu vou. Pode me chamar que eu vou. amiga, tá mais que convidada, tá? Quando quiser vir, só me avisar e venha conhecer Ai, esse muito destino. legal. E eu vou te falar que cada dia que eu acordo, eu nasço uma nova van. Amanhece uma nova van. Com ideias, entende? Hoje mesmo, toda quarta-feira, eu vou para a cidade. E assim, acolhimento, parcerias, pessoas que acreditam no destino, que venham, que conhecem, e é muito bacana. Ai, muito A lindo. live tá ótima, né? Porque uma tá falando pra outra, né? Tá perfeito. Sim, a gente está trocando aqui tudo. Sabe o que eu quero falar uma coisa, tá, minha entrevistadora? Gente, Eu quero te falar que uma ideia que eu tenho de fazer aqui, né? Porque agora tu tem toda uma experiência, um know-how sobre isso. uhum, Eu tenho vontade, assim, que eu gosto de fazer isso, sabe? Essa parte de fazer lives, de apresentar lugares, assim, trabalhar com esse marketing nesse sentido, né? Às vezes é fazer o. É que eles falam influenciador, né? Mas assim, gost- eu tenho vontade de fazer isso. Não sei ainda como que isso vai surgir para mim. você fez um projeto tão lindo, se vestindo de coelha e tudo mais, entendeu? E é isso que, assim, ó, eu vou te falar algo muito legal, muito importante. Como uma amiga agora, uma pessoa que te admira e é sua fã, que você sabe que eu sou muito tua fã, do seu trabalho. Eu também sou sua fã, que bom. Ativo isso, sabe, em você. Poxa, igual eu. Você já me imaginou? Você me conheceu como? Você veio trabalhar comigo. Eu fiz um convite Sim, para fazer um trabalho num parque onde que eu sim. representava, entende? E, assim, eu só tenho gratidão também a Santa Catarina, porque é, todos os parques que eu vendia e, pessoal, meu Deus, eu sinto saudade de tudo. Mas, você já me imaginou fazendo isso? Ter um cast todo? Não, Depois que eu vi, sim, eu até fiquei admirada, até que eu falei, nossa, olha só como ela tá voando, que legal, né? não. Bem Mas diferente, assim, muito legal. vendedora de parques. Eu vivia batendo de porta em porta, profetando, ó, Sim, acho que tu era a melhor vendedora do parque, né? Porque, nossa, tu fazia várias promoções, muito legal era, né? até hoje, graças a Deus, eu vim pra cá, mas eu continuo com eles, entendeu? Hoje eu sou uma que, igual, Oceane, que eu sou uma das que tem um cupom de desconto, são pouquíssimos que tem, entendeu? Pomerode, eu só acho que eu acho que só ontem que vem todos ali, entendeu? E tudo. E eu fico muito feliz com isso, entendeu? Que mesmo eu aqui abrindo esse número, eu ainda tenho eles ali, eu ainda divulgo eles. Então, desativa isso. Se você quer fazer, vai e faça. É igual, eu cheguei aqui, eu não consegui estúdio. E eu Sim, ainda tinha que é a minha marca, é o meu projeto. Então, se não tem estúdio, vamos de lá. Bom, é bora fazer live, isso bora. aí. Fazer do jeito que dá nesse momento, né? Exato, porque não tem como. Entendeu? Assim, mas eu ainda tenho fé que eu vou conseguir um estúdio aqui e tudo. Mas se eu não conseguir, eu vou fazendo as lives e eu vou salvando. Tá lá no canal do YouTube. Os cortes estão aqui no Não, Instagram. mas E, tu vai conseguir sim, vai conseguir sim. olha só, a gente tem uma parte aqui bem legal. Eita, que Eu ela gosto- vem comigo. Vale. Ai, gente, vamos lá. São três perguntas para você. A Vânia não Tá. quero responder. Tudo bem, tá? E aí, depois dessas três perguntas, a gente tem um jogo rapidinho, tá? Vamos lá. Bom, o que que é hoje para você toda essa trajetória que você fez, entendeu? Sereia, dança, vou tirar um tempo para mim, você é vendedora, tudo. Como me resume um pouquinho disso tudo, entendeu? Que você fez para chegar hoje agora aqui, Boêmia de hoje. Menina, eu vou te dar uma resposta muito louca. Talvez você pense assim, "Ah, essa mulher aí é doida mesmo." Sabe o que eu acho? Que assim, a vida, pra mim, ela é claramente
uma ilusão, onde que a gente é um personagem. Só que essa ilusão, ela é necessária para a gente viver aqui, nesse corpo. E eu me vejo, às vezes, quando eu estou andando na rua, como se eu tivesse dentro de um carro e o meu corpo é o carro. E eu estou olhando pelo farol, aqui pelo olho. Ó que doideira. Aí eu acho que eu sou tipo um veículo e eu tenho esse corpo para experimentar o que existe aqui nesse planeta. Então, eu acho que toda a minha trajetória são nada mais é do que experiências para eu melhorar, para eu ser uma pessoa melhor. Porque, olha, vamos botar aí uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu era uma pessoa extremamente que eu achava que só existia eu no mundo, que só eu que ia aparecer, que eu era melhor isso, melhor aquilo. Eu era uma egoísta, sabe? Eu não me importava muito com algumas coisas assim, não tinha papas na língua, sabe? E cada dia que eu experiencio a vida, eu melhoro como pessoa, assim. Aí eu aprendi a me colocar no lugar dos outros, eu Sim. aprendi o meu amor de mãe, porque eu fui mãe muito cedo, eu tinha 20 anos, né? Meu amor de mãe, ele hoje, meu coração, ele tá mais puro, mais aberto. Então eu acho que é isso, que a vida nada mais é do que experiências para a gente aprender. Não é nada demais. Que todo mundo é muito. Por isso que assim, não tem essa de um é mendigo, o outro tá endividado. Você é apresentadora aqui que não tem. Você não tem o estúdio, a outra tem nada disso. Cada um está na sua experiência conforme está conseguindo, está vendo agora. Sim. Amanhã você pode estar num baita estúdio que ninguém nunca imagina que você ia estar e você vai estar lá. Então, assim, hoje eu estou aqui, professora de bike, olha que loucura, nunca andei de bike Imaginou. assim, nunca imaginei. Então, eu acho, e como eu já fui sereia, eu posso ser o que eu quiser, tá? Posso ser o que eu quiser. Boa. Vamos E acho que é isso. Acho que é, pode. para a segunda pergunta. Mãe, como que você vê hoje, depois de toda a trajetória, assim, onde, onde você se cabe hoje? Onde eu Entendeu? Porque caminho você hoje. é atriz, professora, onde hoje você acha que, pera, hoje eu acho assim que eu quero continuar. Sendo sereia, eu quero continuar. Sendo professora, eu quero continuar. Onde você se cabe hoje? Sim. Uma coisa que eu acho é que eu caibo onde que eu quiser. Mas, mas hoje eu quero, na verdade, eu quero trabalhar como personal. Só que não esse personal que, por exemplo, assim, você me contrata para eu estar ali contigo 3 vezes na semana e tá, que só cuida da parte do exercício. Eu Ah, quero ser um personal que ele trabalha com exercício e com a tua saúde como um todo. Porque hoje uhum. em dia não é as pessoas pensam, vou fazer exercício e agora é isso. A saúde, ela é algo assim, é tudo, sabe? É holístico, é tudo. E eu quero trabalhar da parte onde que a gente tem uma fonte de energia interna que muita gente não dá importância. Hoje em dia, na vida, muita coisa qual é a palavra? Sabota a nossa energia. E é tão sutil que a gente não percebe. Uma das coisas mais sabotadoras de energia é o bendito celular, que nós estamos de cara com ele agora aqui, né? Então, eu pretendo trabalhar como uma personal de saúde. Tipo, você me contratou, Vânia me contratou. Não é para 3 vezes na semana. Tu me contratou para 3 meses eu fazer um plano, um programa junto contigo, de acordo com a tua rotina, com a tua profissão, com os teus gostos, para tu melhorar a tua saúde como um todo. Não ser uma competidora de fitness e coisa, nada disso, mas para você ser uma mulher que, em vez de viver até os 80, 90, talvez viva até os 100. Eu tenho um plano de fazer ser uma personal da saúde. É o Hum. que vem
na minha mente agora, sabe? É isso. Eu achei super válido isso, porque eu acho que você Sim, transforma, assim, e vou transformar. E a nossa terceira e última pergunta, vai lá. tá tenso, tá tenso, mas vamos conseguir. Ó, você tá precisando do suco mágico. Manda pra mim, por favor. Ai, tem como mandar É muito bom, tá, meu suco? Sério mesmo. assino? Então, vamos lá pra terceira. Mas vai lá. Moê, deixa hoje para essas mulheres que você sabe que, gente, tem muitas mulheres que vão se identificar com você. Escutando a tua, né, vendo a live depois e vão se identificar. Poxa, aconteceu isso, teve que passar por um período, entendeu? Tipo assim, eu vejo o seu período, me corrija se eu estou errado, de uma renovação. Como você falou, você estava dormindo, eu inverti, né? Eu falei que você dormiu e você acordou. É igual você falou, não, né? Vamos lá. Você dormiu Tá. e acordou, ou você acha que você realmente, assim, você se colocou no lugar? Eu acordei Eu e agora eu acho que acordei de eu acho que eu vivi o, o lado o lado mais é quando você vai para aquele momento mais escuro assim da vida, sabe? Porque eu acho que todo mundo que vai se buscar vai para uma escuridão primeiro. E lá no escuro é onde que tu consegue ver a luz. Se não apagar as luzes, você não consegue acender uma luzinha. Então, eu acho que é o Vale das Sombras da Morte que eu fui, tá? Sério. Porque teve momentos, eu até falei numa aula de bike, eu dei uma aula de bike essa semana, e eu falei para as meninas assim, gente, hoje eu tô aqui em cima da bike, dando essa aula para vocês, e eu vou dizer, teve dia de que eu só saí de casa porque meu cachorro queria fazer cocô. Porque eu não consegui, porque eu não eu saía de casa assim, me escondendo, sabe? Não queria ver ninguém, nem falar com ninguém. Mas era um momento meu, sabe? Graças que eu nunca passei por essas, porque tem pessoas que passam por fase de suicida, né? sim. Isso aí eu não, isso aí eu não tive. Mas foi assim um momento de muita solidão mesmo, eu e eu. Mas a Mas pergunta daí eu esqueci agora. O que foi a pergunta mesmo? você falaria para essas pessoas que se identificam, né, com essa fase Sim. sua? Sabe que eu gostaria, além de ser essa personal da saúde, eu gostaria de voltar com as minhas aulas de dança. Aula de dança sem ser em cima da bike. Mas eu gostaria muito de um grupo de mulheres, mas não assim, não estou querendo diferenciar, tá? Mas eu gostaria de buscar mulheres que estão realmente precisando daquela mão amiga, sabe? Vem cá que tem uma luz aqui, vem cá e vamos. Porque eu lembro que quando eu dava aula de dança, às vezes chegava uma aluna assim, vinha com eu não, eu inclusive tô agora tô dando aula, não tenho nem tênis da hora para dar aula, sabe? Sério mesmo, tô dando aula com tênis que era, juro por Deus, tá? Não tô mentindo não. Tô dando aula com tênis que era do meu filho, eu só tenho esse tênis para dar aula. Só que eu tô me refazendo, daqui a pouco eu vou comprar um tênis melhor. Mas não por ser um tênis melhor, mas porque um tênis melhor dura mais. Se você compra um tênis assim de R$ 90, logo ele rasga, ele estraga, sabe? Então, eu quero Bem, ter um tênis para trabalhar, preciso de um relógio para estar trabalhando, mas agora não dá. Então, eu arrumo meu cabelo, eu boto um batom, boto um carão e eu vou do jeito que dá. Eu tenho uns 3 lookzinhos que eu consegui comprar faz um tempinho, até consegui um cupom de desconto mas peguei tudo no Outlet. Gastei R$ 200 um tempo atrás já para ter esses lookzinho mais ou menos, sabe? Assim, um é muito e lindo. também Mas, tipo, eu tô você sempre. pode vizinhos também, onde vai lá, a minha amiga Kelly, você vai lá, né,
aqui eu te indiquei. Tá lá no Depois Feirão do você vai Brás. me passar o contato dela, então. Passo, vai lá, aquele lá do Feirão do Brás, do lado da van. Pode ir lá e fala, Fechou. não, Fechou. Ah, ela abriu lá do lado da van? aí eu falei com a loja do lado da van, Hum. que eu te garanto que você vai achar uns lookzinhos baratíssimos, mas pede para ser atendida por ela. Tá? Fala que ela ser Tá. atendida pela Kelly e fala que foi eu que te indiquei. Fala, a Vânia pediu para me vir aqui para você me dar uma força. Fiz uns lookzinhos para me dar aula e tudo. E depois você me conta a sua experiência lá na loja do Brás. Tá? Beleza, vou esperar então entrar o meu din-din e aí eu vou lá. Esse ó, maravilhoso. E Mas enfim, antes, eu queria trabalhar com essas mulheres, sabe? Né? Porque eu vou quando você tá no fundo do poço, você não consegue puxar ninguém. você não Mas quando você queria. melhorou, Quando você fala eu queria, tá muito longe. Tá? Eu quero sim. Não, mas o que eu trabalhar. digo assim, ó, quando você não tá bem ainda, você não consegue ajudar ninguém. Para ajudar, você tem que estar bem. Mas você já tá bem, você vai ficar bem melhor. Nossa, eu tenho certeza. Agora você, em vez de sereia, vai nascer uma asa aqui. Só vai. E É isso aí. finalizar nossa live, respostas bem rapidinhas, tá? Deus, Tá em mim e em todo mundo. E se eu não vejo Deus em tudo, eu não vejo Deus em nada. Deus está em tudo, qualquer lugarzinho. família, Ninho, colo, ninho, acolhimento. Moênia para Moênia. Moema para Moema, tô orgulhosa de você, Moema. Continua. Amiga, eu quero te agradecer muito por ter aceitado fazer essa live Eu quero comigo. ver. Toda a honra, toda a glória. 2025 é nosso. Eu sempre uso, sabe? Vai falar assim, clichê não. E continue acreditando em você. Quer fazer um projeto? Eu vou fazer. E eu vou conseguir. Quebra esses tabus. Se não conseguiu aquilo ali, ok, vamos para outro, vira a página. Pega um livro, porque para escrever um livro, eu acho que a nossa vida é um livro. Essa página não deu certo, peraí, vou começar. Escreva a tua vida com o lápis e pegue a borracha, apaga e reescreva. A partir da hora que você estiver mais firme mesmo, você pega uma caneta e escreve. Mas continua escrevendo com lápis e com essa borracha maravilhosa que você tem, que é onde você pode vir, apagar e tô reescrevendo novamente, tá? É isso que eu deixo para você. E gratidão por aceitar, trocar essa ideia com a gente. Espero que você tenha gostado. Estava bem nervosa, não queria. Ai, meu Deus. Foi muito legal, Vânia. Eu que te agradeço. E quero te dar um recado também dos astros, que sabe que eu estudo astrologia, né? E adoro. Esse ano, esse 2025, ele vai voar, porque nós já estamos quase em junho, Já. né? Uhum. Então, vai ser um ano que vai voar e a gente tem que, tipo assim, voar junto com ele, mas sempre Sim. com bastante consciência também de que o tempo voa, mas a gente tem que estar em presença. E muito obrigada pelas todas as os seus conselhos de amiga e Não. eu aprendo muito contigo. Obrigada. Nada. Aquele beijo, beijo, Itapema. Estou com saudade. Beijo. Todos a vir para o Mato Grosso conhecer esse lugar mágico que se chama Marina Pôr do Sol. É isso aí. Um Tá? beijo, uma ótima noite. Para você também, amor. Beijo. Tchau.